Ei, pessoal. Bom, vamos continuar a nossa aula então. Na primeira parte da nossa aula, a gente falou do antropoceno e das mudanças globais. Nessa segunda parte, a gente vai falar das ameaças à biodiversidade, beleza? Então vamos lá. A primeira coisa é reconhecer que a biodiversidade ela está concentrada, e ela está concentrada na zona tropical. Então esses dois artigos mostram à esquerda, se a gente vê que os trópicos eles estão sujeitos à maior taxa, por exemplo, de perda de cobertura vegetal, à direita a gente vê que nos trópicos está a grande maioria da distribuição das espécies. Quanto mais verde, do amarelo para o verde, a gente tem verde ou verde e amarelo ali concentrado ao redor dos trópicos, ou seja, é onde está a biodiversidade. Um artigo que saiu na semana passada mostra mais ou menos a mesma coisa. E mostra que a biodiversidade está nos trópicos e está principalmente na América Latina. Ou seja, a presença de biomas como a Amazônia, o Cerrado, a Mata Atlântica, concentram grande parte da biodiversidade na América Latina. Isso é preocupante, porque a gente sabe que essas áreas são as áreas sob grande ameaça. Mas é aqui que está a nossa biodiversidade. Bom, as mudanças que causam problemas para a biodiversidade são diversas, e aqui eu pretendo tratar de 4. Mudança de uso e cobertura do solo, mudanças atmosféricas, mudanças climáticas e invasões biológicas. Vamos começar com mudanças de uso e cobertura do solo. Rapidamente definindo, existe uma pequena diferença quando a gente fala mudança de uso e mudança de cobertura do solo. Quando a gente está falando de mudança no uso do solo, a gente pensa em uma nova destinação, principalmente econômica, para aquela terra, para aquele solo. Quando a gente fala que houve uma mudança na cobertura do solo, a gente tem impacto, mas não necessariamente uma destinação específica. Por exemplo, a simples retirada de algumas toras de madeira debaixo de uma floresta causa mudança na cobertura do solo, porque a gente sai de uma floresta prístina para uma floresta degradada, mas aquela área continua sendo destinada a ser uma floresta. Joia? Bom, a extensão do problema ela é global. Esse estudo mostra que o efeito da mudança de uso da terra causa perdas de até 30% da biodiversidade terrestre. Vejam, todo lugar, mudança de uso da terra leva a perdas drásticas, sempre próximo do vermelho, leva a perdas drásticas da biodiversidade. Então, mudança de uso da terra é um dos grandes problemas. E vejam, nesse segundo gráfico, que em termos de número de indivíduos e espécies, a diversidade de espécies afetada, a gente vê que a perda de hábitat, fragmentação e degradação de hábitat são aqueles de maior impacto, tanto em número de indivíduos perdidos quanto em espécies perdidas. Ainda que a gente tenha enormes problemas com outros tipos de degradação. Então, quando a gente pensa em espécies exóticas, colisões, caça, tudo isso também tem grandes impactos na biodiversidade, beleza? Bom, nesse outro trabalho, esse trabalho é do ano passado, ele é fruto do relatório do IPBES, que eu vou mostrar também. O que a gente vê é que a gente tem um grande número de espécies descritas, 1.500.000 espécies de invertebrados, 70 mil de vertebrados, 420 mil espécies de plantas, 140 mil espécies de fungos. Mas que em todos os grupos a gente tem uma porção considerável dessa diversidade considerada ameaçada de extinção. Mas a gente consegue ver no próximo slide que grande parte dessa extinção ela é dirigida por mudança de uso da terra ou exploração direta, mudanças climáticas, poluição e espécies invasoras e outros. Olha só, tem informações muito importantes nessa figura, que é o relatório. Tudo isso está disponível gratuito na internet, tá, gente? Eu vou deixar na pasta para vocês também. A gente está falando de declínios de 47% da cobertura de ecossistemas naturais. 25% das espécies já estão ameaçadas de extinção. A abundância de espécies como um todo caiu em cerca de 23%, e por aí vai, sabe? São números assustadores, assim, da pressão que as nossas atividades e principalmente exploração direta e mudanças de uso da terra causam na biodiversidade.
E esse outro gráfico é só para a gente ter uma noção mais das espécies em si, mas a distribuição do risco, né, de extinção e da porcentagem de espécies ameaçadas. Ou seja, a gente está colocando, quando saiu esse relatório, o número mais potente desse relatório era que a gente está colocando cerca de 1 milhão de espécies em risco de extinção pelas nossas atividades. Esses efeitos a gente pode observar em alguns estudos, né, que a gente tem desenvolvido. Nesse, por exemplo, o que nós vimos é que ao mudar o uso da terra, então vejam cá embaixo à esquerda, que a gente tem agricultura, pasto, reflorestamento aqui com eucalipto, florestas secundárias, se teve queima, corte, ou se a floresta é não perturbada em verde. Mas o que a gente vê nesse gráfico como um todo é um gráfico de NMDS que tenta reportar a mudança na composição de espécies de formigas na Amazônia. Apesar desse monte de bolinha e tal, né, a tendência clara que nós temos aqui é que existe uma mudança na identidade das espécies que ocupam áreas de agricultura e pasto, e ela é gradualmente mudada até áreas de floresta não perturbada. Ou seja, eu tenho uma composição diferente de espécies. E aí é interessante porque um amigo, Lucas Paulucci, ele mostrou num outro trabalho que quanto mais intensa a modificação, mais diferente uma área é de um local de referência. Então, se eu tenho uma floresta, né, prístina, de dossel fechado e tal, com ciclos de retirada de madeira, seca e fogo, a comunidade de formigas que existia numa floresta, né, de dossel fechado, sombreada e tal, ela é substituída por uma comunidade de formigas muito mais característica de uma comunidade de savana. Claro, as generalistas de savana, não estou falando de espécies especialistas de savana, mas comunidades que a gente normalmente encontra em áreas de savana. Ou seja, a gente tem uma troca na comunidade e, logicamente, vocês já viram isso nas aulas passadas, uma troca da diversidade funcional, uma troca da diversidade filogenética, uma simplificação da diversidade beta. Nessa história da simplificação, vale a pena a gente tocar um outro estudo. Quando a gente tem, né, uma comunidade natural, a gente imagina isso, uma miríade de vida, de formas e cores distintas, que, face às mudanças globais, elas tendem a ser simplificadas. Algumas espécies sistematicamente são perdidas, e em geral aquelas espécies mais sensíveis às mudanças. Isso a gente chama de homogeneização biótica. Bom, o que a gente fez nesse trabalho foi olhar para uma paisagem aparentemente heterogênea, mas degradada. Então a gente reconhece aqui, por exemplo, vários tipos de uso do solo. A gente tem floresta prístina, floresta secundária, áreas agricultáveis, mata ripária, áreas sendo preparadas para a agricultura, uma manchinha aqui de floresta secundária já mais tardia. Enfim, a nossa pergunta foi qual que é a extensão do efeito, então, da homogeneização biótica nesse mosaico de paisagens, né? E a gente vê um primeiro resultado que nos é bastante assustador, que qualquer degradação leva à perda da diversidade alfa de espécies, ou seja, localmente eu sempre tenho perda de espécies. O que nos chamou a atenção é que a diversidade regional não é tão afetada. E aí isso nos levou a perguntar na história da diversidade beta, e mais do que a diversidade beta, aquela porcentagem de turnover, né, de troca de espécies entre as áreas, a identidade das espécies. E aí muda tudo. Áreas de florestas primária ou secundária, elas têm altas taxas de turnover, taxas altíssimas, né, 90%, 95%. Enquanto agricultura e pasto, eles têm uma queda drástica na porcentagem de turnover, ou seja, as comunidades dessas áreas simplificadas, elas podem ter o mesmo número de espécies na região, mas essa diversidade beta ela é composta por aquilo que a gente chama, né, em grande parte, de aninhamento. Ou seja, eu não tenho substituição de espécies, é uma biota mais simplificada, beleza? Uma pergunta que começou a nos surgir é, esse turnover é alto, seja floresta secundária, com corte queima e floresta prístina, né, floresta preservada. Então quer dizer que uma floresta totalmente preservada é igual a uma floresta secundária em termos de biodiversidade? Isso começou a deixar a gente encucado. Por quê? Porque a maioria das florestas
né, tropicais está nesse regime de distúrbio, ou seja, as florestas elas têm algum grau de degradação. Né, 850 milhões de hectares estão degradados, 20% das florestas estão sob ameaça de retirada de madeira, a degradação é 2 vezes maior na área, do que a área desmatada na Amazônia. Tem um artigo bem recente que saiu também que mostra isso, que a taxa de degradação na Amazônia ela supera e muito a taxa de realmente retirada de floresta, e isso não é visto dos satélites, claro, porque a floresta continua lá. Apesar de que, atualmente, o que os satélites veem é, de certa forma, bastante ignorado, né? Bom, a pergunta que nos veio foi: a saúde da floresta importa? Qual a extensão do impacto do distúrbio florestal sobre a biota das florestas tropicais? E aí essa figurinha embaixo mostra bem o que a gente pretendia olhar nesse artigo. A gente está falando de áreas completamente preservadas, ainda que tenham pressão, por exemplo, de caça, retirada de madeira seletiva, fogo em áreas de floresta, né? Esses fogos amazônicos, por exemplo, que a gente tem visto agora, e do lado de fora, pressões externas, como vento, gado e tudo mais. Bom, o que a gente fez? Né? A gente colocou um gráfico que pensava o valor de conservação em relação à cobertura de floresta primária de um determinado local. O que a gente espera? A gente espera, se a degradação não é importante, que essa relação seja 1 para 1. Eu perdi 20% de floresta, eu perdi 20% do valor de conservação daquela paisagem. Daí a gente espera que, se está acima dessa linha pontilhada, a gente teria as florestas remanescentes sobrepujando o valor de conservação da cobertura da área como um todo, e abaixo disso, as florestas que sobram não sustentam o mesmo valor de conservação da cobertura de área que elas têm, ou seja, a degradação passa a ter um custo. Né? Então é uma redução extra do valor de conservação por conta dos distúrbios florestais. Joia? Então vamos lá. A gente pegou e usou aquele exemplo do código, né, do Código Florestal Brasileiro. 80% na Amazônia, a gente está totalmente de acordo com a lei. Então eu espero que, se eu tiro 20% de floresta, ou seja, mantenho 80% de cobertura, eu devo manter 80% do valor de conservação. Faz bastante sentido, não faz? Se a relação é eu mantenho floresta, eu mantenho valor de conservação, 1 para 1. Bom, o que acontece? Nós encontramos que, em geral, os valores de conservação das áreas estavam, né, e sempre calculado em relação ao número de espécies relativo à floresta primária preservada, então áreas que têm 100% da cobertura. A gente está sempre abaixo dessa curva. Vejam bem, a gente está num valor de conservação menor do que o esperado para a área de floresta existente, ou seja, há distúrbio nessas áreas, e o distúrbio nessas áreas faz com que a cobertura vegetal não reflita o que eu esperaria de valor de conservação. E aí eu tenho esse déficit do valor de conservação, que é devido à perda de qualidade das florestas que são remanescentes naquela área. Então isso é importante demais, porque se o Código Florestal olha apenas para a cobertura vegetal e não para a saúde das florestas, a gente tem uma perda extra, e aqui ela é, né, a gente calculou ela sendo muitas vezes o dobro, né, do valor, então eu deveria ter 80% de valor de conservação, e às vezes, né, em média eu tenho 50%, mas tem situações em que eu tenho 40% do valor de conservação. Ou seja, eu tenho metade do que eu esperaria, eu estou conservando metade do que eu acho que eu estou. Então a gente passa a ter efetivamente uma cobertura menor quando a gente leva em consideração a saúde das florestas. Isso vale para todos os grupos que nós analisamos, né? Besouros, aves, pequenas e grandes árvores. Então, de fato, é diferente. Uma floresta secundária, ela não é uma floresta que teve corte e queima, ela não é floresta igual a uma floresta primária. Tá? Essa é a mensagem mais importante. Bom, mudando um pouco o nosso foco agora para mudanças atmosféricas, a primeira coisa que a gente deve se atentar é a quantidade de gases que têm sido expelidos na atmosfera. E aqui, gás carbônico e metano, um aumento contínuo desde 1985, mas na verdade desde antes, né? Então a gente tem um aumento contínuo da concentração de gases
né? A gente já passou as 400 partes por milhão de CO2, isso é bastante sério. Metano está em partes por bilhão, tá? Por isso 1850. Não é que tem mais metano do que CO2, mas o metano é cerca de 30 vezes mais deletério para aquecimento global do que o CO2. Então, uma quantidade de metano na atmosfera representa muito para o aquecimento global. Este mapa mostra, por exemplo, como que essas atividades estão conectadas. Isso é de ontem, né, em relação ao tempo que eu estou gravando essa aula, do dia 10 de setembro, da emissão de monóxido de carbono na atmosfera. Fogo, tá pegando fogo nos lugares. Amazônia, Pantanal. Ou seja, está pegando fogo nesses locais e a gente consegue ver os efeitos desse fogo pela emissão de monóxido de carbono para a atmosfera. Tá? Então é bastante sério. Acumula na atmosfera, causando o que a gente chama de efeito estufa e o aumento médio das temperaturas globais. Beleza? E aí, isso nos leva, naturalmente, às mudanças climáticas. Para a gente ver isso num gráfico, a gente consegue ver aqui também que, em relação à média, várias áreas do planeta elas estão mais quentes do que a média histórica, e algumas mais frias, mas a gente vê, como um todo, um mapa mais vermelho do que um mapa mais azul, né, em relação à média histórica de 1981 a 2010. E se a gente olha pelos quartis, né, se é recorde de calor, recorde de frio, mais quente que a média e tal, a gente vê que vários pontos, né, principalmente aqui ao redor dentro dos trópicos, ao redor do Equador, a gente tem recordes de temperatura mais quente. Isso é de julho de 2020, tá, gente? Isso não tem sido novidade pra gente, né? Todo ano é mais quente que o anterior. Isso é extremamente preocupante pra gente, porque aqueles ciclos de retroalimentação positiva, se eu tenho mais degradação de terra, se eu tenho mais fogo em floresta, mais emissão de gases, maior a temperatura, tá? Então essa é a chave do problema. A gente, por conta das mudanças climáticas, e voltando lá de novo naquela história dos limites planetários, elas estão na zona de incerteza porque a gente está muito próximo e não sabe o quão próximo está, né, se é bem na beirada ou quase na beirada, daquele tipping point em que o ciclo de retroalimentação, por exemplo, eu vou deixar para vocês um videozinho no card aqui, que eu gravei pro Ciência para Você, em que a gente fala de um artigo que mostra que no Ártico a gente tem um degelo extremamente acelerado daquelas regiões. Se o degelo das regiões ocorre, o mar absorve mais calor, isso aumenta mais a temperatura média global, e aí, perceberam o problema? Dana tudo. Bom, e aí as tendências de temperatura recentes, né? 1990 a 2019. A imagem fala por si só. A gente tem uma tendência global, ao que eu falei do Ártico aqui, tá vendo? É a região com maior mudança de temperatura e mais rápida nesse período que a gente tem observado. Então é um troço extremamente desesperador e sério. Bom, qual que é a importância da biodiversidade nesse contexto? Esse artigo ele mostra que a biodiversidade ela é importante na resistência a extremos climáticos. Se a gente der uma olhada nesse gráfico aqui, a estabilidade do ecossistema ela está relacionada ao número de espécies, ela aumenta com o número de espécies. A resistência do ecossistema a mudanças, ela aumenta com o número de espécies. E a resiliência, ela em momentos secos, ela tende a aumentar com o número de espécies e em momentos úmidos diminuir com o número de espécies. De maneira geral, a gente tem uma melhor situação de resposta a extremos climáticos quando a gente tem mais biodiversidade, beleza? E, por fim, para essa aula, a questão das espécies invasoras, né? Aqui como exemplo, Solenopsis invicta, né, a formiga de fogo, né, a lava-pé, todo mundo conhece, mas é uma grande espécie invasora, por exemplo, nos Estados Unidos, foi em cachos de banana do Brasil para lá, enfim, é um problemão. Esse artigo ele é brilhante, ele mostra uma armadilha evolutiva criada por uma resposta a uma planta invasora. Bom, aqui Previously Published Data é porque em 1982, quando essa planta aqui, Plantago, foi introduzida na Austrália, alguns autores começaram a perceber uma mudança na preferência de oviposição dessa borboleta em relação à espécie nativa, a colíncia. E eles começaram a perceber que essas borboletas elas estavam preferindo
ovipor nessa planta forrageira, por conta de pasto e tal, plantago, do que no hospedeiro natural. E previram que poderia estar havendo uma mudança evolutiva de preferência. Então, enfim, isso foi publicado em 1985, eu acho, ou 1986. E aí, eles acompanharam isso ao longo do tempo. E realmente, houve uma mudança drástica na preferência dessa borboleta por ovipositar em plantago. Ou seja, houve uma mudança, né, no perfil de preferência de oviposição. Aquelas espécies que preferiam ovipor em plantago, elas dominavam a população nos anos mais recentes. Acontece que, por uma mudança econômica, não é mais interessante plantar plantago lá na Austrália. E a espécie, enfim, uma espécie que precisa ser plantada e tal, ela está sendo removida do sistema. O que tem acontecido? A borboleta está em risco de extinção por não ovipositar mais no seu hospedeiro natural, que ainda existe, colícia ainda existe na Austrália. Mas a borboleta não tem reconhecimento e não ovipõe com a mesma vigorosidade em colícia em relação a plantago. Por isso uma armadilha, né, uma lethal trap. Eu acho extremamente brilhante a ideia. Então são dois artigos, um publicado lá atrás prevendo que isso poderia acontecer e outro publicado mais recente mostrando que isso aconteceu. Bom, e por fim, para essa parte da aula, a gente tem sinergismos entre os impactos. Então, atividades antrópicas causam aumento de CO2, invasões biológicas, mudanças climáticas, efeitos na biodiversidade. Mas, por exemplo, o aumento de CO2 leva a mudanças climáticas que levam a efeito na biodiversidade. E por aí vamos, mas como um todo, tendo efeitos bastante drásticos na biodiversidade. Então, era isso, e a gente continua daqui a pouquinho na próxima aula. Até já!